Saudações, companheiros. Hoje vamos saber sobre o caso do deputado Nuno Álvaro Dalla, ou seja, deputado da UNITA, que na verdade está a decorrer no Tribunal Supremo um processo de crime contra si. Vamos descortinar em termos jurídicos o que afinal de contas está por trás deste processo ou o que pode possivelmente acontecer. Será que este, que também já foi conhecido como ativista, muito antes de ser levantado como deputado da bancada da UNITA, poderá ser condenado ou não, ou se o processo vai tramitar, vai decorrer ou não? Então, sem mais delongas, se és novo no canal, começa já por subscrever. Esta é a nossa família no Catãs e eu sou o Círio Teixeira. Então, sem mais delongas, vamos já para o nosso vídeo. Bem, quanto ao assunto polêmico que a sociedade no seu todo ficou a saber sobre o deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, o que é que pode possivelmente ocorrer? Antes de mais nada, vou pontualizar-vos com um pronunciamento sobre o que possivelmente decorreu ou ainda vai decorrer sobre este processo. Então, antes de eu falar, vamos lá ouvir este áudio aqui. O Tribunal Supremo confirma ter enviado à Assembleia Nacional pedido de levantamento de imunidades do deputado Nuno Álvaro Dalla. A notícia já foi confirmada à Rádio Nacional de Angola pelo porta-voz do Tribunal Supremo. Leandro Lopes disse que existe na Câmara Criminal do Supremo um processo contra o deputado Nuno Dalla e importa que lhe sejam retiradas as imunidades para comparecer em juízo. Confirmamos, sim, o envio do ofício à Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional a solicitar a retirada das imunidades ao deputado Nuno Dalla. Existe um processo na Câmara Criminal do Tribunal Supremo em que é participante o Ministério Público e arguidos os senhores Francisco Ioba Capita e Nuno Álvaro Dalla. Sendo que o senhor Nuno Álvaro Dalla goza de fórum especial, é deputado da Assembleia Nacional. Para que se dê, então, sequência ao processo, é necessário que lhe sejam retiradas as imunidades para, então, ser presente a tribunal. O Ministério Público fez a participação, instruiu o processo e remeteu ao tribunal e, de acordo ao procedimento legal, em função da qualidade do arguido, Nuno Dalla tem de ser requerida a retirada das imunidades antes que se dê início ao julgamento. O processo, o ofendido é o Ministério Público e os arguidos são os senhores Francisco Ioba Capita e Nuno Dalla. O deputado independente pela lista da UNITA vai responder pelos crimes contra a honra, designadamente denúncia caluniosa, injúria e difamação, em resultado de várias denúncias que o deputado terá feito em 2020 contra o sistema de justiça. Nas redes sociais, o deputado Nuno Álvaro Dalla referiu-se ao processo como novo filme da justiça angolana. Então, o que possivelmente está ou vai ocorrer no processo do deputado Nuno Álvaro Dalla? Na verdade, aqui estamos diante de um choque de entidade soberana, ou seja, de órgãos de soberania. Sabem por quê? Porque na República de Angola existem 3 órgãos de soberania. Estamos a falar do Executivo, o Legislativo e o Judicial. E a República de Angola atende por um princípio, que é o princípio da separação de poderes e a interdependência de funções. Mas por agora nos interessa aquilo que é a separação de poderes. Quer dizer que cada um destes órgãos soberanos é independente naquilo que é o exercício da sua própria soberania. Só que aqui há um contraste. Quanto ao deputado Nuno Dalla, a priori, antes o indivíduo acabou cometendo um ato que constitui crime, presumivelmente, de acordo às acusações que o Ministério Público acusou contra si. Só que, na verdade, aqui há um porém, há uma condição, há um impedimento. Como assim? Na verdade, o deputado representa uma entidade soberana, um órgão de soberania. Estamos a falar propriamente dito da Assembleia Nacional, que é uma entidade soberana. Pese embora o tribunal também seja uma entidade soberana, este deputado, neste caso Nuno Dalla, tem certos privilégios por representar uma entidade soberana. Estamos a falar de certas imunidades no que diz respeito à própria responsabilização deste indivíduo. E na verdade é super normal, porque o contrário também acontece, seja com o Executivo ou com o Judicial. O Presidente da República tem certas imunidades, tem certos privilégios que não pode ser responsabilizado à toa. A lei traz as situações em que este pode ser responsabilizado, bem como situações em que não pode ser responsabilizado.
E o mesmo acontece, na verdade, com aquilo que é o Poder Judicial. Os magistrados, ou seja, os próprios juízes, na verdade, também gozam de certas imunidades e não podem ser responsabilizados, a não ser fora das situações que a lei possibilita que haja responsabilidade. E o próprio Ministério Público, neste caso, também tem certas imunidades que só pode ser responsabilizado dentro das situações que a própria lei prevê. E para entenderem, muito antes de eu pegar o caso em concreto, que é o caso do deputado Nuno Dallas, vou ler só um exemplo rápido daquilo que é a situação do presidente da República. Artigo 127 da nossa Constituição vai falar sobre a responsabilidade criminal. Neste caso, do próprio presidente da República, no seu epígrafo, que vai dizer responsabilidade, autodemissão, vacatura do presidente da República. Vamos lá ver. O presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções, salvo em caso de suborno, traição à pátria e a prática de crimes definidos pela presente Constituição como imprescritíveis e insuscetíveis de amnistia. Ponto 2. A condenação implica a destituição do cargo e a impossibilidade de candidatura para outro mandato. E o mesmo acontece, na verdade, também com os juízes. Vou ler o artigo 179, no seu número 4 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: os juízes só podem ser presos depois de culpa formada quando a infração seja punível com pena de prisão superior a 2 anos, exceto em caso de flagrante delito por crime doloso punível com a mesma pena. Então, na verdade, também acontece esta imunidade, esse afastamento de responsabilidade do próprio juiz, sendo que representa uma entidade soberana. Bem, quanto à situação do deputado Nuno Álvaro Dalla, se prestarem bem atenção, aí já deixa em cartaz que por agora o processo está condicionado, está parado. Por quê? Vou explicar para vocês. O deputado Nuno Álvaro Dalla representa uma entidade soberana, ou seja, Angola está disperso, está perfilhado em 3 órgãos de soberania, que temos o executivo, o legislativo e o judicial. E cada um destes tem um poder de soberania. E existe aquilo que é a separação de poderes. Quer dizer que cada entidade soberana tem a autodeterminação, tem a própria orientação, sendo que é um poder soberano, pese embora exista aquilo que é a interdependência de funções. E a quando do exercício do poder soberano destas 3 que acabamos de enunciar, quer seja o executivo, o legislativo e o judicial, quanto às entidades que representam estes órgãos soberanos, a lei em si traz certos privilégios atendendo à qualidade do próprio sujeito. O próprio presidente, inclusive, goza de certos privilégios atendendo à qualidade que representa do presidente da República de Angola, tem certas imunidades, os próprios ministros que estão atrelados ao executivo têm certas imunidades, o próprio judicial também, atendendo à qualidade soberana que representa, também tem certas qualidades, certas imunidades, porque representa uma entidade soberana. E o mesmo, na verdade, vai acontecer com aquilo que é o legislativo. E como nós sabemos, o legislativo refere-se à Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional é formada por nossos digníssimos deputados. E os deputados em si também estão preenchidos de certas qualidades, certos privilégios, devido à entidade soberana que representam. Neste caso, cada um dos deputados da Assembleia Nacional tem certas imunidades, não podem ser responsabilizados, a princípio, sob qualquer tipo de crime, porque a própria lei traz certas imunidades, dependendo, claro, do tipo criminal e da moldura criminal que é apresentada. Mas antes deste poder ser responsabilizado, deverá ser retiradas as próprias imunidades, porque a princípio está condicionado. Este processo que estão a falar que vai surgir ou que já está no Tribunal Supremo, por agora encontra-se condicionado, até porque fala-se de um sujeito que representa uma entidade soberana, logo atendendo ao princípio da separação de poderes, não pode ser tocado do nada. Daí é que notifica-se para que seja retirada a própria imunidade. Só que esta imunidade não é tirada do dia para a noite ou por qualquer razão. E nós vamos entender isto aqui rapidamente. Vou ler o artigo 150 da nossa Constituição, que fala sobre as imunidades, claramente referente aos deputados. O ponto 1, inicialmente, os deputados não respondem civil,
criminal nem disciplinarmente pelos votos ou opiniões que emitam em reuniões, comissões ou grupos de trabalho da Assembleia Nacional no exercício das suas funções. O artigo 150, no seu número 1, traz aqui um certo privilégio a quando do exercício de deputado, que não deverá ser responsabilizado nem civil, nem criminalmente a quando do exercício, dando pareceres atinentes ao exercício das suas funções enquanto deputado. Vamos só no ponto 2, que também vai trazer pontos, vai dizer o seguinte: os deputados não podem ser detidos ou presos sem autorização a conceder pela Assembleia Nacional ou fora do período normal de funcionamento desta, pela comissão permanente, exceto em flagrante delito por crime doloso punível com a pena de prisão superior a 2 anos. Este artigo vai trazer algo muito interessante, que já deixa claro que por agora não pode ser detido, nem pode ser nem preso, já traz uma imunidade quanto a esta questão, salvo se forem então retiradas imunidades que carecem também da anuência da própria Assembleia Nacional, e só poderá, neste caso, as situações que permitem que este seja preso em flagrante delito, se for pego em flagrante delito. Só que a lei também traz outra condição, que deve ser a moldura penal, que o crime que este indivíduo deve cometer, neste caso o deputado, deve ser superior a 2 anos. Se for um crime abaixo de 2 anos, não poderá ser preso em flagrante delito. Porque a última parte é específica, que vai dizer o seguinte: exceto em flagrante delito por crime doloso, punível com pena de prisão superior a 2 anos. E vamos agora à última parte, que na verdade é o que interessa, e vai explicar a situação que está a decorrer com o deputado Nuno Álvaro Dalla, que vai dizer o seguinte: após a instauração do processo criminal contra o deputado e uma vez acusado por despacho de pronúncia ou equivalente, salvo em flagrante delito por crime doloso punível de prisão superior a 2 anos, o plenário da Assembleia Nacional deve deliberar sobre a suspensão do deputado e retirada de imunidades para efeitos do prosseguimento do processo. Ou seja, diante da situação que aconteceu com o deputado, ou está acontecendo com o deputado Nuno Álvaro Dalla, a priori, este para o processo poder decorrer, a princípio deve retirar-se aquilo que são as imunidades a partir do próprio plenário da Assembleia. Ou seja, é necessário que haja uma deliberação por parte da Assembleia que entende que há justificativas abaixo suficientes para retirar essas imunidades para este ser responsabilizado criminalmente pelos presumíveis crimes que contra si pesam. Salvo, claro, se este for pego em flagrante delito, já vemos que aqui não há situação de flagrante delito, ele deverá ser preso, pode ser já preso ou detido, só que aí tem outra condição, pena superior a 2 anos. E se formos, na verdade, a analisar os crimes que foram enunciados no áudio que acabamos de ouvir, fala-se de crimes como a difamação, a calúnia, e se formos analisar a moldura penal destes crimes de difamação e calúnia, que estão nos 214 e 205 do Código Penal, vamos perceber que não ultrapassa aquilo que é a condição que a lei traz, que deve ser superior a 2 anos. Esta moldura penal de difamação e calúnia não passa os 2 anos. Logo, não dá margem, não dá possibilidade para que este seja preso em flagrante delito, porque o crime, como a lei já traz, nesse caso a nossa Constituição, não ultrapassa aquilo que são os 2 anos. E para que haja responsabilidade em termos de já agirem ou poderem deter o próprio deputado, deverá ser superior a 2 anos. Esta moldura penal, este tipo penal, não apresenta uma moldura penal superior à questão dos 2 anos. E neste caso, para este processo ter pernas para andar, como já ouvimos aí no áudio, foi feito o pedido à Assembleia Nacional, por via do plenário depois da Assembleia, decidirem em retirar a imunidade, porque só depois disso é que o processo terá pernas para andar, porque na verdade o deputado representa uma entidade soberana, representa o poder legislativo, a Assembleia Nacional, e está preenchido de certas imunidades. E atendendo aos tipos criminais que está a ser acusado, não apresenta uma moldura penal superior a 2 anos. Logo, já nem dá espaço para que haja uma atitude imediata no intuito de deter ou prender o deputado. Se tiver a tratar-se de um crime de margem penal, ou seja, de moldura penal superior a 2 anos, e for pego em flagrante delito. Salvo esta questão, deverá, antes de mais nada,
retirar-se as imunidades do deputado por via da Assembleia, porque quem retira as imunidades não é o tribunal, porque estamos aqui a falar de órgãos de soberania independentes, separados. Não pode haver a ingerência naquilo que é a competência de cada um dos órgãos. Então, compete à própria Assembleia Nacional poder retirar as imunidades, só que não é um processo aleatório, deverá ter bases, fundamentos suficientes para que o próprio processo de retirada das imunidades do deputado Nuno Álvaro Dalla sejam cabíveis para que ocorra. Porque, como já viram, o mesmo acontece com o Executivo, com o Judicial, e não poderá ser diferente com aquilo que é o Legislativo. E quais são, afinal de contas, situações que o deputado pode, então, ocorrer a retira das imunidades? Vamos ler aquilo que é o artigo 151, que fala sobre a suspensão do mandato e substituição temporária. O mandato do deputado deve ser suspenso nos seguintes casos: no exercício de cargo público incompatível com a função de deputado, nos termos da Constituição. Ponto B. Doença de duração superior a 90 dias, ausência do país por período superior a 90 dias, despacho de pronúncia transitado em julgado por crime doloso punível com pena de prisão superior a 2 anos. Peguem só o ponto D, que é uma das situações passíveis de retirar a imunidade do deputado. Despacho de pronúncia transitado em julgado por crime doloso punível com pena de prisão superior a 2 anos. É o ponto D. Então, aqui, na verdade, se formos analisar o número D, já faz contraste com as acusações que decorrem contra Nuno Álvaro Dalla. Aqui falamos do crime de dever transitar em julgado com pena superior a 2 anos. E não transitou em julgado, deverá ser chamado para que o processo possa tramitar. Então não transitou ainda em julgado. Não há já uma formulação de culpa, não tem ainda a culpa formada. Deverá averiguar-se e tudo mais, buscar-se aquilo que é a verdade material e só depois proferir a decisão final. Ainda não há isso. E também traz a situação que deverá tratar-se de um crime superior a 2 anos. E se analisarmos aquilo que é o crime de difamação, o crime de calúnia, que o artigo 214 e 215 do Código Penal apresenta, não traz uma moldura penal superior a 2 anos, para que seja passível de retirar-se a imunidade do deputado. Neste caso, devo dizer que fosse a fazer uma interpretação ao pé da letra, buscando aquilo que é o sentimento do legislador constituinte, bem como legislador ordinário, neste caso falando do Código Penal, aqui é uma condição que o nosso legislador constituinte traz para que seja retirada as imunidades do deputado, se for pego em flagrante delito, com pena superior a 2 anos, é passivo já de ser preso ou detido, e, caso não for nessas circunstâncias, deverá, antes de mais nada, ser retirada as imunidades, de quem retira as imunidades, e a própria Assembleia, por via do plenário da Assembleia, para que só depois haja pernas para andar. Então, o tribunal não tem competências para retirar aquilo que é a imunidade do deputado, porque trata-se aqui de órgãos de soberania completamente distintos um do outro, e cada um tem aquilo que é o seu poder. Então, não pode haver aqui uma ingerência no que toca às suas competências, sob pena de ser inconstitucional tal atitude. Assim sendo, para este processo que nós ouvimos ter penas para andar, é mesmo que for já lá destacado. Deverá aguardar-se se o plenário da Assembleia Nacional vai achar que há motivos o suficientes, se há fundamentos cabíveis dentro daquilo que é a descrição da própria lei, dentro daquilo que é o próprio estatuto da Assembleia, para que seja então retirada as imunidades do deputado, e só, mas e só depois de serem verificados e ser retirado, é que o próprio tribunal, neste caso, o processo já está lá, mas está condicionado, poderá então responsabilizar ou poderá então dar sequência a este processo criminal e poder então condenar ou absolver o deputado Nuno Álvaro Dalla, porque agora o mesmo goza de imunidades que a própria Constituição traz, porque representa um órgão soberano, então por agora não deverá e não pode ser responsabilizado, porque a própria Constituição assim o determina. E nós sabemos que nos termos do artigo 6º atende ao princípio da supremacia da Constituição e da lei. Logo, neste caso, tanto o tribunal, tanto qualquer outra entidade
deverão respeitar sempre aquilo que é a Constituição. O próprio juiz, a quando de tomada de atos, deverá respeitar aquilo que a Constituição determina, sob a pena de tal ato ser inconstitucional, ou seja, ser inválido, nos termos do artigo 226 da nossa Constituição. Então, no que diz respeito ao caso do deputado Nuno Álvaro Dalla, por agora o processo não pode prosseguir, não pode ser chamado a ser responsabilizado, porque a lei assim o protege, goza de certas imunidades. Para que possa prosseguir, é necessário que sejam retiradas as imunidades, só que as imunidades não são retiradas aleatoriamente. Deverá haver motivos o suficientes, não de acordo com o pensar de um sujeito singular, mas de acordo às situações que a própria lei vai delinear, vai determinar que dá possibilidade de ser retiradas as imunidades ao deputado. Então, se já gostaste deste conteúdo, eu sou Círio Teixeira. Começa já por subscrever ao meu canal, ativa o sininho para estar por dentro de mais conteúdos do nosso canal.